Bom dia, boa tarde, boa noite, você que é sofredor do Corinthians ou não, isso não importa muito, né, você estar aqui para ver a nossa opinião sobre as coisas, né. Primeiramente, queria dar para você um feliz 2025, que tudo que você planeje nesse ano se concretize. Você vai ter que se acostumar um pouco comigo dando uma suada aqui, tô sem ventilador e tudo mais, mas enfim, se acabar pingando alguma coisa, não ligue, bola pra frente, segue na mensagem. Qual que é a mensagem? Primeiro, que a gente quer chegar aí aos 5 mil inscritos, estamos em 4 mil, ajuda nós. Inscreva-se, dá like para que esse vídeo chegue em mais gente possível. Segundo, qual que é a mensagem? É a mensagem sobre Rodrigo Garro. Primeira coisa que você tem que saber, por que eu não fiz o vídeo antes? Primeiro porque eu tava de férias e eu não ia gravar na casa da minha mãe, né? Tava lá passando um tempinho, né, dando uma atenção pra véia, e aí eu voltei ontem, né? Segundo, porque muita gente, tá? E eu não vou falar que foi pouco não, tá? Muita gente usou essa história do Rodrigo Garro pra ganhar aquele hype maroto, né? Aquele hype, aquela engajada, aquele tudo, pra poder fazer, né, aquelas chamadas sensacionalistas. Garro atropelou e matou uma pessoa. Foi a primeira coisa que eu li, né, na manhã que aconteceu. O que acontece, né? Por que eu não gosto desse tipo de coisa? Porque a gente não sabe da verdade, a gente não tava lá. Logo, a gente tem que esperar os fatos se apurarem. Você leu uma coisa numa notícia que acabou de sair, é uma coisa. Na hora que você vê a foto, você já vai, talvez não seja daquele jeito. E aí vai tendo depoimento, vai tendo as coisas, e a gente vai vendo como as coisas vão se formando para que a gente veja que as pessoas não esperam porra nenhuma para poder sair julgando qualquer coisa. Eu acho que o Garro tava certo e não sei o quê. Eu nunca acho que bebida e coisa tá tudo certo, tá ligado? Não acho que você tenha que pegar o volante quando você bebe e tudo mais. Mas pelo que teve, né, de apuração, a própria justiça argentina não vai colocar esse agravante, né? Ele foi indiciado por homicídio culposo, né, quando não há intenção de matar. E espero que ele seja julgado inocente, a gente vai chegar nisso mais pra frente. E o agravante do álcool, apesar do bafômetro ter dado positivo, não foi colocado no processo. Por quê? Porque eles julgaram que a quantidade de álcool não afetou, né, não afetou a gravidade do acidente, né? Tanto pelas coisas que aconteceram, pelo lugar que aconteceu e tudo mais. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Ontem eu vi o vídeo do Cross, antes de ontem eu vi o vídeo do Kaká, né? Eu tô assistindo muito o Kaká, né? O Kaká Catalão é um dos melhores youtubers de Corinthians que existe, né? Se você me segue aqui, provavelmente você já conhece ele. Inclusive, nossa, eu tenho um arrependimento sincero de uma vez eu ter chamado ele pra gente começar a fazer live, né, junto, e ele falou, pô, irmão, tamo junto aí, vambora. E aí a gente ter parado, né, na época que eu tinha parado de fazer as lives lá, e aí acabou que não deu certo, já deixei pra lá, o cara deu um estouro absurdo. Podia ter hypado nessa, né? Enfim, né, sobre isso. Mas, enfim, fica aí a coisa, se você por algum motivo no mundo não conhece o Kaká, você tá vivendo em Nárnia. Viu dele, viu do Cross, e basicamente é a mesma coisa que eu vou falar aqui agora, tá? A gente sabe que o cara vai estar abalado, mas uma coisa precisa acontecer, né? O Cross falou uma coisa muito importante. Ele falou que os adversários e as torcidas adversárias vão tentar usar isso para desestabilizar o Garro, porque eles sabem que o Garro é muita bola e que isso pode afetar ele em campo. E vai afetar ele em campo, porque ninguém tá envolvido numa situação dessa, ninguém se envolve num acidente com morte e sai a mesma pessoa de lá, ninguém, a não ser que seja um psicopata, né? E o Garro não é isso, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que chegou a hora da gente abraçar os nossos, tá? Independente de qualquer coisa, o Garro ainda é inocente, tá? Ele foi indiciado? Foi, mas vai ter toda uma investigação, não vai ser hoje que vai sair qualquer coisa. Ele vai ter o julgamento, se ele for considerado culpado, ele pode levar para uma segunda instância. A gente tem que abraçar o cara, tá? A torcida, o primeiro jogo na Neoquímica Arena tem que ter faixa pro Garro se sentir em casa,
tá? Pra ele não sentir clima hostil por parte da torcida, porque eu tô ligado que às vezes tem um negócio. Mas enfim, a gente tem que abraçar os nossos. Ele foi liberado para jogar, ele vai estar já deve estar no Brasil, vai se representar. E tá na hora de tanto a psicóloga doutora no Corinthians, quanto a torcida fazer sua parte. A psicóloga principalmente, mas a torcida precisa abraçar o cara. Tá? Por que a gente tem que abraçar o cara? Porque, como eu falei, antes de ser julgado culpado, tá? E eu não acho que ele vai ser, tá? Por tudo que eu vi até agora, eu acho que ele vai ser julgado inocente. Porque pelo que eu vi lá, o cara que bateu nele, né? Às vezes você tá parado, o cara pode atropelar você. E ele morrer. Vai fazer o quê? Né? O cara tava em velocidade alta, sem luz e sem capacete. Enfim, né? Não dá pra falar, mas infelizmente ele perdeu a vida, tá? Não queria que ele perdesse a vida também, né? Não conheço o cara, mas enfim, com certeza deixou a gente chorando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até ele ser julgado, se ele for julgado culpado, ele que pague pelos crimes deles. Até lá, ele é inocente, ele vai ter que jogar. Se ele tiver que jogar, que ele dê o melhor pela camisa do clube. Valeu? E é aí que tá, a gente precisa abraçar o cara, na Neoquímica e fora. Tá? Ele tem que se sentir acolhido, não só por nós, também pelos próprios funcionários que estão ao lado deles, jogadores, técnicos e tudo mais. Tá? Essa é a mensagem que eu queria passar. Tá? Ah, mas o que você acha? Eu acho que ele vai acabar sendo inocentado. Tá? Como eu falei, tá, às vezes ele não tá errado nessa história. Tá? Apesar de ter bebido, e isso dá um agravante, mas se a própria justiça falou que não sou eu que vou falar que sim. Né? Que ele tem que ser escorraçado. Porque teve, tá? Teve uma galera falando que ele tinha que ser escorraçado do Corinthians, rival principalmente, rival tá falando, e aí, seus hipócritas do caralho, não sei o que, o cara matou uma pessoa. Não, o cara não matou uma pessoa, calma lá, né, meu irmão? Calma lá, né, meu irmão? O cara não matou uma pessoa, foi uma batida de lado, tá? A não ser que ele tenha jogado num drift, o cara bateu o cara de lado desse jeito, certo? Ele não atropelou o cara. Né? Inclusive viu que levantaram vários desses acontecimentos, né, do Pulgar, do Edmundo e até do Toguro, né, que falaram que o Toguro matou uma pessoa no Rio de Janeiro, mas pelo que nada aconteceu, ele falou que foi uma fatalidade, né, e se ele não foi julgado culpado também, não tinha o que fazer, o cara bateu nas costas dele e não tinha o que fazer, certo? Aí vai fazer o quê? Se o cara tá desatento, bate e morre, a culpa não pode ser sua. Tá? Apesar de estarem indiciando ele. Enfim, tô enrolando para poder falar o seguinte. Galera, vamos abraçar o cara. Tá? O cara já desativou o Instagram, o cara que no ano passado, na nossa maior crise, falou que tudo ia dar certo, é a gente que vai levantar o cara, tá ligado? Talvez ele comece mal a temporada, porque isso vai abalar, tá? Talvez ele demore pra dar aquela, sabe, pra dar aquele tranco. E a gente precisa ajudar isso, tá? Porque a gente sabe do potencial dele, porque a gente sabe quem ele é. Valeu? Bom, não vou ficar enrolando muito aqui. Basicamente era isso que eu queria dizer, né? Eu queria dizer pra vocês não caírem em pilha, principalmente de mídia, de torcedor rival, porque esses mesmos torcedores rival, se o Corinthians fosse canalha, né, e não esperasse o cara ser julgado pra tomar qualquer tipo de decisão, falar, você matou um cara, você tá bêbado, não sei o que, até porque isso aconteceu uma merda no passado com o Pedro Henrique, ele continuou lá, né, e mandasse o cara embora, os mesmo cara que tá falando que o Corinthians, que o cara é um assassino, ia tá pedindo no próprio time, os mesmo, é palmeirense, é São Paulino, é flamenguista, todo mundo ia tá pedindo, chama o cara, né, porque o cara é bola pra caralho. Tá? O cara foi o melhor meio do campeonato passado, não foi à toa. Valeu? O cara é muito bola, o cara é muito bom, argentino raça, e é nóis. Valeu? Garro, tamo junto, você vai sair dessa, tá ligado? Infelizmente você tá envolvido nessa situação, infelizmente, tá? Mas não dá pra mudar o passado. O que dá pra fazer agora é você cuidar da própria cabeça, seguir em frente e honrar a camisa do Timão. Valeu, Garro, tamo junto, e vai Corinthians.